Fala, chega junto, cai dentro, fecha comigo e bate de frente sobre as especulações de possíveis contratações e até a necessidade de jogadores para suprir as ausências de Everton Ribeiro e Arrascaeta. Muito se falou nas redes sociais a respeito de dois atletas, Vina do Ceará e Benítez do Vasco da Gama. Eu fiz uma pesquisa a respeito desses dois meias, como eles jogam em suas respectivas equipes, características e a real possibilidade de serem contratados. Ficou curioso, né? Então te prepara porque a partir de agora é tudo nosso! Mengão vem pesa do ataque, ajeitou, bateu o golaço! Gol! Este que é mais um quadro da playlist Comentário Sem Freio. Já chega largando aquele like. E se você quiser permanecer sempre muito bem informado sobre tudo o que acontece no Flamengo, tá vendo essas letrinhas vermelhas aqui abaixo do meu nome, no vídeo, no seu smartphone? Ou então esse botãozinho vermelho, essa marca d'água no canto do seu computador, este é o botão inscreva-se. Clique no botão inscreva-se no canal, assinar o sininho de notificação e fique sempre por dentro de tudo que rola no Mengão. E se você quiser me seguir nas redes sociais, ó, o link tá aqui no alto da sua tela. Mas vamos lá com a informação? Até porque tem muita informação e você sabe, aqui no quadro Comentário Sem Freio, você também tem opinião, porque eu não fico em cima do muro e não tenho papa na língua. Então, vamos lá, falando de dois jogadores em específico, até porque com as ausências de Arrascaeta e Everton Ribeiro, convocados para suas respectivas seleções, e também por conta de lesão e desgaste, os torcedores abriram os olhos para a necessidade da contratação de atletas que venham a suprir estas ausências. Até porque o Flamengo hoje, apesar do excelente trabalho que vem sendo desempenhado nas categorias de base, não tem nem no sub-20 e talvez no sub-17, mas ainda de maneira incipiente. O Fabrício Ian é um jogador muito promissor, mas ainda tem 16 anos, né? Embora tenha aí um potencial muito grande para atuar no setor de meio campo, mas o Flamengo não tem um atleta na base, neste momento, pronto para ser utilizado ou mesmo que possa ser observado na categoria sub-20. Há meias atacantes, há pontas de muita qualidade, volantes com bastante habilidade até para serem aproveitados como meia, se for o caso, mas não um jogador dessas características, um meia de origem. Aliás, posição cada vez mais escassa no futebol brasileiro. O Flamengo tem dois jogadores com essas características, mas eventualmente pode ficar sem um deles ou até sem os dois. Então, a torcida já levantou duas possibilidades. A primeira, o Vina, jogador de 29 anos, paranaense, começou a sua carreira no Paraná Clube, passou também pelos outros dois grandes clubes da capital do Paraná, Curitiba e Atlético Paranaense, mas oscilando bastante. Teve uma carreira muito inconstante e inconsistente. Seus dois melhores momentos foram pelo Náutico em 2016 e pelo Bahia em 2018, antes dele ter uma oportunidade pelo Atlético Mineiro. Antes disso, ele chegou também a ser aproveitado pelo Fluminense, mas sem muito brilho. Não deixou saudades e também não marcou presença no nosso rival aqui do Rio de Janeiro. Pelo Atlético Mineiro também foi pouco aproveitado, tanto que no final da temporada passada ele foi liberado sem ônus, teve o seu contrato rescindido e acertou com o Ceará. Naquela oportunidade, ele recebia, até por conta do inflacionamento, da inflação, né, provocada pelo Atlético Mineiro, que contratou vários jogadores com alto salário, ele mesmo sendo um reserva, recebia algo em torno de R$190 mil. Salário que ele continua recebendo no Ceará. Eu, particularmente, fiquei até assustado, porque uma equipe nordestina, com todo respeito aos clubes tradicionais do Nordeste, mas tem um poderio financeiro muito menor que os clubes da região Sudeste, né, Sul e Sudeste do país, para que possa pagar um salário desse valor. Então, acredito que eles encontraram um potencial muito grande no Vina, apesar de ser um jogador já considerado velho, entre aspas. Ele que chegou aos 28 e agora tem 29 anos. Fato é que ele foi muito bem obrigado no Ceará. Até agora, na temporada, já estamos encerrando o ano de 2020, mas em 36 partidas disputadas, foram 18 gols assinalados e 14 assistências pelo Vozão.
Ele é o artilheiro da equipe em 2020 e o principal jogador. Ele atua na posição do Arrascaeta, ali centralizado no setor de meio campo. É destro, tem também facilidade para atuar pelo lado direito, mas é considerado aquele camisa 10 clássico que dá cadência ao jogo e tem uma facilidade muito grande de chegar na frente. O desenho tático do Ceará é bem parecido com o do Flamengo, com dois volantes no setor de meio campo, um mais fixo e outro que sai mais para o jogo, encostando e até servindo ali para dividir a responsabilidade da criação com o próprio Vina, dois pontas abertos e o Charles, que é o centroavante, que tem uma característica que ajuda bastante o Vina, porque ele sabe atuar como pivô, recebendo a bola na altura da meia-lua, de costas para o gol e atraindo a marcação dos zagueiros adversários e abrindo espaço justamente para a chegada do Vina, que aproveitou bastante várias dessas circunstâncias para fazer vários de seus gols ao longo da temporada. É hoje o jogador mais importante do técnico Guto Ferreira na equipe alvinegra da capital cearense. E lógico que isso suscitou possíveis interesses por parte do Flamengo, que realmente tem monitorado o atleta, mas não houve nenhuma sondagem direta. Recentemente também o seu nome esteve envolvido com o Grêmio de Futebol Porto-Alegrense e também com o Corinthians. O Internacional também despertou interesse no jogador, mas não houve nenhuma situação oficial, nenhuma proposta oficial. Ele assinou por 2 anos, ou seja, até dezembro de 2021 com o clube cearense, e a sua multa é relativamente baixa, já que no contrato está estabelecido que em caso de rompimento unilateral de contrato, o valor seria de €1.100.000, pouco menos de 7 milhões de reais. Para um jogador que tem sido um dos mais destacados, e efetivos neste Campeonato Brasileiro da Série A em 2020/2021, com certeza não é um valor muito elevado. E mais, o Ceará detém apenas 60% dos direitos do atleta. Os outros 40% são do próprio Vina. Ou seja, na verdade, o Flamengo, se interessado, poderia pagar apenas €660.000, pouco menos de 4 milhões de reais para contar com o jogador. E para quem torce o nariz pelo fato dele já ter seus 29 anos, estar aí às portas dos 30, um jogador também atuando pelo futebol cearense foi contratado com a mesma idade e se notabilizou pelo Flamengo, tendo inclusive marcado gol de título. Trata-se do magro de aço, Ronaldo Angelim. Ele que aos 29 anos deixou o Fortaleza, que foi rebaixado naquela oportunidade, em 2016 para ingressar no Flamengo, tendo aí uma carreira e se tornando ídolo da torcida rubro-negra até os dias atuais, sendo lembrado com muito carinho. Eu particularmente acho que o Vina, até pela inconsistência da sua carreira, este é o melhor momento do jogador. Eu acredito que ainda falta um pouco de qualidade para que ele possa ser contratado pelo Flamengo, principalmente pelo nível de exigência ao qual chegou o rubro-negro. Em outros tempos, o Vina poderia ser até uma boa contratação. Agora, não sei se tanto. O Diego, por exemplo, mesmo com seus 35 anos, está numa situação bem acima do próprio Vina, embora tenha sido pouco aproveitado pelo rubro-negro na atual temporada. A outra opção seria Benítez, jogador que até atuou muito bem contra o próprio Flamengo em São Januário na vitória rubro-negra de virada pelo placar de 2-1. Muita gente destacou a qualidade deste jogador. O Benítez, Martim Benítez, é um jogador de apenas 26 anos, ou seja, leva vantagem com o Vina pelo fato de ser mais novo e poderia ser até um ativo para que futuramente o Flamengo pudesse ter um ganho financeiro com este atleta. Ele que surgiu muito novo, ainda com 17 anos, foi alçado para os profissionais do Independiente de Avejaneda, onde foi revelado. Ele passou pelas seleções argentinas de base, foi tido como uma grande promessa e, já no início da carreira, despertou o interesse de grandes clubes da Europa. No entanto, teve também uma carreira muito inconstante. Com relação às apurações que eu fiz com meus amigos jornalistas argentinos, ele tem um temperamento um pouco explosivo e justamente o seu comportamento tem sido o ponto fraco para que ele tenha essas oscilações. Ele alterna bons e maus momentos e costuma ter apagões
durante a partida. Ele que ficou um pouco sem clima com o técnico do Independiente depois de chutar o balde em algumas oportunidades. Fato é que o clube argentino, também passando por crise financeira, deixou de pagar parte do salário do jogador, que chegou a protestar publicamente, tanto que ele forçou a barra para ser emprestado ao Vasco da Gama pelo período de 1 ano e tirou dos próprios vencimentos, de parte dos próprios vencimentos, o valor que o Independiente havia pedido para liberá-lo pelo período de 1 ano, $200 mil. O salário dele é de $19 mil no Independiente, algo que dá em torno de pouco menos gira em torno de R$100 mil, ou seja, o salário mais em conta que o próprio Vina. Ele que, apesar de não ter a veia goleadora do Vina, pelo Independiente de Avejaneda, em 200 partidas, pouco mais de 200 partidas, ele assinalou 30 gols. Pelo Vasco da Gama, são 22 jogos, 2 gols marcados e 2 assistências. No entanto, ele é o carimbador de bolas no setor de meio campo. Ele cadencia bem a partida, tem uma boa leitura de jogo e tem também uma facilidade muito grande de dar aquele primeiro passe, né? O que o Arrascaeta, por exemplo, tem de uma de suas maiores características. Apesar dele ter mais facilidade para atuar na função que é executada hoje no Flamengo pelo Everton Ribeiro, também pode atuar no setor de meio campo, como um enganche. Ali, um atleta que chega um pouco mais próximo dos atacantes, funcionando como um terceiro homem de meio campo. E a sua situação é a seguinte: ele tem contrato até 31 de dezembro do ano que vem com o Independiente, que aceita qualquer proposta no valor de $4 milhões, pouco mais de R$20 milhões, para ceder 60% dos seus direitos econômicos. Inclusive, o Vasco perdeu a prioridade para contratar o jogador por este valor que está estabelecido em contratos. Dirigentes do clube argentino já manifestaram publicamente de que há 3 clubes, um dos Estados Unidos, outro dentro da Argentina e ainda um clube brasileiro, e, segundo eles, grande clube brasileiro interessado na contratação do atleta. Chegou-se a se falar que o Grêmio teria feito uma sondagem. No entanto, o próprio clube gaúcho rechaçou essa informação. Mas fato é que esses são 2 jogadores aí na vitrine, na prateleira. Particularmente, eu acho que, apesar do Benítez ter até uma possibilidade de ser negociado por um valor maior, jogando bem pelo Flamengo, acho que $4 milhões seria um valor bastante elevado para investir nesse atleta, que já não é mais nenhum garoto. E ele é aquele famoso que foi sem nunca ter sido. Uma eterna promessa do Independiente de Avejaneda. Há quem diga que ele perdeu o bonde da história. Poderia ter sido negociado, por exemplo, na conquista da Copa Sul-Americana em 2017. Ele esteve em campo e deu passe, se eu não me engano, para o primeiro gol do Gigliotti na vitória do Independiente sobre o Flamengo, lá em Avejaneda, no estádio Libertadores da América. Mas, naquela ocasião, vários jogadores foram negociados e ele acabou ficando pelo caminho. Eu acredito que existem outras possibilidades nesse mesmo valor de jogadores promissores e até mais jovens na América do Sul que podem ser aproveitados nessa função. Já falei, por exemplo, do De La Cruz, do River Plate, e também do Matias Vargas, jogador revelado pelo Vélez Sarsfield e que foi negociado ao Espanhol da Catalunha. É só buscar aí meus vídeos anteriores e você vai encontrar também avaliações a respeito destes atletas. E você, se pudesse contratar um desses jogadores, qual deles você contrataria? O Vina ou o Benítez? Ou não contrataria nenhum deles? Ou ainda, você teria uma outra sugestão para contratar para o setor? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser me seguir nas redes sociais, o link está aqui, no alto da sua tela. E se você ficou chateado porque não foi sorteado na promoção da Taça Libertadores, temos a promoção da Taça do Mundial, um oferecimento do meu amigo Jabas das Taças. E para participar é muito fácil. Tá vendo esse vídeo que aparece aqui no card? O link dele também está aqui na descrição. Então você vai acessar esse vídeo, vai assistir ele inteirinho, porque ele traz todas as instruções do que você precisa fazer e não tem mistério nenhum. É muito fácil você participar da promoção. Você vai
dar o seu like no vídeo, vai se inscrever se não for inscrito, acionar o sininho de notificação e responder nos comentários do vídeo da promoção a seguinte pergunta: em que ano o Flamengo foi campeão do mundo? O sorteio acontece no pré-jogo de Flamengo e Santos no Maracanã, pela 25ª rodada do Brasileiro, neste domingo. E se você for sorteado, vai levar essa taça lindíssima. E ainda, se você residir no Rio de Janeiro, poderá retirar a taça direto das mãos do meu amigo Jarbas e conhecer o ateliê dele na zona oeste da cidade. Tá esperando o quê? Participe! Se você tem precatórios a receber do governo federal, não os venda sem antes entrar em contato através do e-mail que está disponibilizado aqui na descrição. Não saia sem antes deixar o seu like e não vá embora. Tá vendo uma dessas janelas que abriram aqui na sua tela? Então clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal através de uma de nossas playlists, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão!